O Salmo 139 é uma das declarações mais profundas sobre a relação entre Deus e o ser humano. Ele nos revela algo que muitas vezes esquecemos no meio das preocupações da vida. Deus nos conhece completamente. Nada em nossa vida é oculto diante dele. Cada pensamento, cada emoção, cada passo que damos, tudo está diante dos olhos do Criador. Quando o salmista começa dizendo: Senhor, tu me sondaste e me conheces, ele está reconhecendo uma verdade espiritual poderosa. Deus não conhece apenas a nossa aparência externa ou nossas palavras. Ele conhece aquilo que ninguém vê. Ele conhece nossas intenções, nossos medos, nossas dúvidas e até aqueles pensamentos que nunca tivemos coragem de compartilhar com ninguém. Isso pode parecer assustador para algumas pessoas. Saber que Deus vê tudo pode dar a impressão de que estamos sempre sendo julgados. Mas, na verdade, a mensagem do Salmo 139 não é de condenação. É uma mensagem de amor, cuidado e proximidade divina. Imagine por um momento alguém que realmente conhece você por completo. Alguém que conhece suas falhas, seus erros, seus dias difíceis, suas dúvidas, e ainda assim decide permanecer ao seu lado. Esse é o tipo de conhecimento que Deus tem sobre nós. Ele conhece tudo e, mesmo assim, continua nos amando. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas tentam esconder quem realmente são. Colocamos máscaras para sermos aceitos. Fingimos estar fortes quando estamos cansados. Sorrimos quando, na verdade, estamos quebrados por dentro. Mas diante de Deus não precisamos fingir nada. O Salmo 139 nos lembra que podemos ser completamente verdadeiros diante do Senhor. Podemos chegar diante dele com nossas fraquezas, nossas perguntas e nossas dores. Deus já sabe de tudo. Não precisamos impressioná-lo. Precisamos apenas abrir o coração. O salmista continua dizendo que Deus sabe quando nos sentamos e quando nos levantamos. Isso significa que ele conhece cada detalhe da nossa rotina. Cada movimento da nossa vida está sob o olhar atento de Deus. Às vezes pensamos que Deus só se importa com os grandes acontecimentos da nossa vida, grandes decisões, momentos de crise ou situações importantes. Mas o Salmo 139 mostra algo diferente. Deus também está presente nas pequenas coisas. Ele está presente quando acordamos pela manhã. Ele está presente quando enfrentamos um dia difícil. Ele está presente nos momentos de silêncio, quando ninguém mais está ao nosso lado. Isso revela algo extraordinário sobre o caráter de Deus. Ele não é um Deus distante que observa o mundo de longe. Ele é um Deus próximo, envolvido e atento. Outra declaração impressionante do salmista é quando ele afirma que Deus conhece até mesmo as palavras que ainda não chegaram à nossa boca. Antes que falemos, Deus já sabe o que vamos dizer. Isso mostra que Deus conhece não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos. Ele conhece as palavras que guardamos dentro de nós. Ele conhece as conversas que temos em silêncio dentro da nossa mente. Quantas vezes passamos por momentos de confusão emocional, pensamentos que parecem não fazer sentido, sentimentos que não conseguimos explicar. Em momentos assim, podemos sentir que ninguém nos entende. Mas o Salmo 139 nos lembra que Deus entende. Mesmo quando não conseguimos organizar nossos pensamentos, Deus compreende perfeitamente o que está acontecendo dentro do nosso coração. O salmista diz algo ainda mais profundo. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Essa imagem é poderosa. Ela mostra Deus como alguém que nos envolve completamente. Ele está diante de nós, guiando nossos passos. Ele está atrás de nós, protegendo nossa caminhada, e sua mão repousa sobre nossa vida. Essa não é uma imagem de aprisionamento. É uma imagem de proteção e cuidado. Pense em uma criança pequena atravessando uma rua movimentada. O pai segura sua mão com firmeza. A criança pode não entender todos os perigos ao redor, mas o pai entende.
O pai vê aquilo que a criança ainda não consegue perceber. Assim também acontece conosco. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo em nossa vida. Perguntamos por que certas portas se fecham ou por que certos caminhos parecem difíceis. Mas Deus vê aquilo que não conseguimos ver. Ele conhece o caminho completo da nossa história. O salmista então declara algo muito importante. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Em outras palavras, o salmista reconhece que a mente humana não consegue compreender completamente a grandeza de Deus. Nós tentamos entender Deus com nossa lógica limitada. Tentamos explicar seus caminhos com nossa pequena experiência de vida. Mas Deus é infinitamente maior do que nossa compreensão. Isso não significa que Deus seja distante. Pelo contrário, significa que sua sabedoria é muito maior do que a nossa. Quando não entendemos algo que acontece em nossa vida, isso não significa que Deus perdeu o controle. Significa apenas que nossa visão é limitada, enquanto a visão de Deus é perfeita. O Salmo 139 nos convida a confiar nesse Deus que conhece tudo. Um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Ele conhece nossas lutas atuais. Ele conhece os desafios que ainda virão. E mesmo assim, Ele continua caminhando conosco. Talvez hoje você esteja passando por um momento em que sente que ninguém entende o que está acontecendo na sua vida. Talvez existam preocupações que você não consegue compartilhar com ninguém. Mas o Salmo 139 traz uma mensagem poderosa para o coração cansado. Deus sabe. Ele sabe das lágrimas que ninguém viu. Ele sabe das orações silenciosas que você fez no meio da noite. Ele sabe das batalhas internas que você enfrenta todos os dias. Nada disso passa despercebido diante dele. E o mais impressionante é que esse conhecimento não afasta Deus de nós. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais. Deus não se afasta quando vê nossas fraquezas. Ele se aproxima para nos fortalecer. Ele não se distancia quando vê nossos erros. Ele se aproxima para nos restaurar. Ele não abandona quando vê nossa dor. Ele se aproxima para nos consolar. Essa é a beleza do Salmo 139. Ele nos lembra que somos completamente conhecidos por Deus e completamente amados ao mesmo tempo. O Salmo 139 continua revelando algo ainda mais impressionante sobre Deus. Não existe lugar onde possamos ir que esteja fora da presença dele. Essa verdade é profundamente consoladora para quem tem fé, mas também extremamente poderosa para transformar nossa maneira de enxergar a vida. O salmista começa a fazer uma pergunta que parece simples, mas carrega um significado espiritual enorme. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Essa pergunta não nasce de medo. Não é alguém tentando escapar de Deus. É, na verdade, uma reflexão sobre a grandeza da presença divina. O salmista percebe algo extraordinário. Deus está em todos os lugares. Não existe um espaço no universo onde sua presença não possa alcançar. Ele então começa a imaginar diferentes lugares. Ele diz que se subir aos céus, Deus estará lá. Mas se descer ao mais profundo abismo, Deus também estará presente. Isso significa que Deus está presente tanto nos momentos mais altos da nossa vida, quanto nos momentos mais difíceis. Todos nós temos momentos de céu na vida. São aqueles períodos em que tudo parece dar certo. Os sonhos começam a se realizar, as portas se abrem, as bênçãos aparecem. Nesses momentos é fácil perceber a presença de Deus. Mas também existem momentos de abismo. Momentos em que enfrentamos dor, perdas, confusão, decepções ou dificuldades inesperadas. Momentos em que parece que tudo está escuro ao nosso redor. O Salmo 139 traz uma verdade poderosa. Deus também está presente nesses momentos. Muitas pessoas acreditam que Deus só se aproxima
quando estamos fortes espiritualmente. Pensam que quando falham ou passam por períodos difíceis, Deus se afasta. Mas o Salmo mostra exatamente o contrário. Mesmo no vale mais profundo, Deus continua ali. Essa é uma das mensagens mais consoladoras de toda a Bíblia, porque significa que nunca estamos realmente sozinhos. Quando enfrentamos uma noite escura da alma, quando sentimos que ninguém nos entende, ou quando parece que o mundo inteiro está contra nós, Deus continua presente. O salmista continua dizendo que mesmo se ele voar nas asas da alvorada e for morar no lugar mais distante do mar, ainda assim a mão de Deus o guiaria. Essa imagem é extremamente poética e poderosa. Ela transmite a ideia de alguém tentando ir para o lugar mais distante possível, um lugar tão longe que parece fora de alcance. Mas mesmo lá, Deus continua presente. Isso revela algo importante sobre o relacionamento entre Deus e o ser humano. Deus não depende de templos ou lugares específicos para estar conosco. Muitas pessoas pensam que a presença de Deus só pode ser encontrada dentro de igrejas ou em momentos religiosos. Mas o Salmo 139 mostra que Deus acompanha cada passo da nossa jornada. Ele está conosco no trabalho. Ele está conosco na estrada. Ele está conosco em casa. Ele está conosco nos momentos silenciosos quando estamos sozinhos. A presença de Deus não é limitada por paredes, cidades ou países. Ela é universal e constante. O salmista, então, imagina outra situação. Ele diz: se eu disser que as trevas me esconderão e que a luz ao meu redor se tornará noite, essa frase revela um pensamento que muitas pessoas têm. Às vezes acreditamos que podemos nos esconder nas sombras da vida. Achamos que certas partes da nossa história podem ficar ocultas. Todos nós temos áreas da vida que preferiríamos esconder. Erros que cometemos, escolhas que nos trouxeram arrependimento ou momentos em que falhamos. Mas o salmista reconhece que até mesmo a escuridão não pode esconder nada de Deus. Ele diz algo extraordinário. Para Deus, a escuridão não é escura. A noite brilha como o dia. Isso significa que não existe escuridão espiritual que Deus não possa iluminar. Quando uma pessoa está perdida, Deus ainda consegue encontrá-la. Quando alguém está quebrado emocionalmente, Deus ainda consegue restaurar. Quando uma vida parece mergulhada em escuridão, Deus ainda consegue trazer luz. Essa verdade muda completamente a maneira como enxergamos nossos próprios erros e fracassos. Muitas pessoas acreditam que foram longe demais. Pensam que cometeram erros grandes demais para serem perdoados ou restaurados. Mas o Salmo 139 nos lembra que não existe lugar escuro demais para Deus alcançar. A luz de Deus sempre é mais forte que qualquer escuridão. Essa mensagem traz esperança para todos aqueles que estão lutando com culpa, vergonha ou arrependimento. Deus não se afasta da escuridão humana. Ele entra nela para trazer transformação. Quando Jesus veio ao mundo, ele demonstrou exatamente isso. Ele se aproximava de pessoas que a sociedade rejeitava, pessoas consideradas perdidas ou sem esperança. Ele se aproximava porque sabia que a luz de Deus tem poder para mudar qualquer história. O salmista, ao refletir sobre a presença de Deus em todos os lugares, não expressa medo. Ele expressa admiração. Ele percebe que não está sendo perseguido por Deus. Ele está sendo acompanhado. Existe uma grande diferença entre essas duas ideias. Ser perseguido significa alguém tentando nos capturar ou nos condenar. Mas ser acompanhado significa alguém caminhando ao nosso lado para nos proteger e guiar. A presença de Deus é exatamente isso. Uma presença que acompanha, protege e conduz. Quando entendemos essa verdade, nossa visão da vida muda completamente. Percebemos que cada passo da nossa história está diante de Deus. Nenhuma lágrima é ignorada.
Nenhuma oração é esquecida. Mesmo nos dias em que sentimos que nossa fé está fraca, Deus continua perto. Mesmo quando nossa esperança parece pequena, Deus continua trabalhando em nossa história. Mesmo quando não percebemos sua presença, Ele continua guiando nossos passos. O Salmo 139 nos convida a descansar nessa realidade. Não estamos sozinhos na jornada da vida. O Deus que criou o universo também acompanha cada detalhe da nossa história pessoal. Ele conhece nossos caminhos, entende nossas lutas e permanece presente em cada momento da nossa caminhada. E essa presença constante não é um peso, é um presente, porque significa que, não importa onde estejamos hoje, Deus já está lá conosco. O Salmo 139 chega agora a uma das partes mais profundas e emocionantes de toda a reflexão. Depois de falar sobre o conhecimento perfeito de Deus e sobre sua presença em todos os lugares, o salmista começa a falar sobre algo ainda mais íntimo, a origem da nossa própria existência. Ele declara algo extraordinário: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Essa afirmação revela uma verdade espiritual poderosa. Nossa vida não começou por acaso. Nossa existência não é resultado de um acidente cósmico ou de uma coincidência da história. Cada ser humano é parte de um plano divino muito maior do que pode imaginar. O salmista usa uma imagem muito delicada para explicar essa verdade. Ele diz que Deus o teceu no ventre de sua mãe. Essa palavra nos lembra o trabalho de um artesão que cuidadosamente entrelaça fios para formar algo belo e completo. Essa imagem mostra que a vida humana não foi criada de maneira apressada ou descuidada. Pelo contrário, cada detalhe foi formado com intenção, cuidado e propósito. Quando um artista pinta um quadro, cada pincelada tem significado. Quando um escultor cria uma obra, cada golpe no mármore faz parte de um plano maior. Assim também Deus trabalhou na formação de cada pessoa. Antes mesmo de respirarmos pela primeira vez, Deus já estava envolvido na nossa criação. Isso muda completamente a maneira como devemos enxergar nossa própria vida. Muitas pessoas crescem acreditando que não têm valor. Algumas foram rejeitadas, criticadas ou tratadas como se não fossem importantes. Outras passaram por situações difíceis que fizeram com que duvidassem do seu próprio valor. Mas o Salmo 139 destrói essa mentira. Ele nos lembra que cada pessoa foi cuidadosamente criada por Deus. Cada vida tem significado. Cada existência tem propósito. O salmista continua dizendo: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Essa frase revela algo que muitas vezes esquecemos. A vida humana é uma obra extraordinária. Pense por um momento em tudo o que acontece dentro do corpo humano. O coração batendo constantemente, o cérebro processando pensamentos, os pulmões respirando, os olhos captando luz e transformando-a em imagens. Milhares de processos complexos acontecem a cada segundo dentro de nós, sem que precisemos pensar neles. Tudo isso faz parte da maravilhosa engenharia da criação de Deus. Quando o salmista reconhece que foi criado de maneira admirável, ele não está expressando orgulho humano. Ele está reconhecendo a grandeza do Criador. Valorizar a vida não é exaltar o ser humano acima de Deus. É reconhecer a beleza da obra que Deus criou. Cada pessoa carrega dentro de si uma história única, talentos únicos, experiências únicas e uma missão que ninguém mais pode cumprir da mesma forma. O salmista continua dizendo: maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Aqui vemos um momento de profunda consciência espiritual. O salmista não apenas entende essa verdade com a mente, mas também com o coração. Ele reconhece que sua própria existência é parte das obras maravilhosas de Deus. Essa percepção tem o poder de curar muitas feridas interiores.
Quantas pessoas vivem comparando suas vidas com as dos outros? Quantas vezes pensamos que não somos bons o suficiente, talentosos o suficiente ou importantes o suficiente? Vivemos em uma cultura que constantemente nos empurra para comparações. Redes sociais, expectativas sociais e padrões irreais fazem muitas pessoas se sentirem inferiores. Mas o Salmo 139 nos lembra que Deus não cria cópias, Ele cria obras únicas. Cada pessoa foi formada com características específicas, dons específicos e um caminho específico. Quando tentamos nos comparar constantemente com os outros, acabamos esquecendo que nossa história foi escrita de forma única por Deus. O salmista continua dizendo algo ainda mais impressionante. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando fui formado em segredo. Essa frase nos leva novamente ao momento da formação no ventre materno. O salmista reconhece que mesmo naquele estágio inicial e invisível da vida, Deus já estava presente. Quando ainda não éramos vistos por ninguém, Deus já nos via. Quando ainda não éramos conhecidos pela sociedade, Deus já nos conhecia. Quando ainda não tínhamos nome, história ou identidade diante das pessoas, Deus já tinha um plano para a nossa vida. Isso significa que nossa história com Deus começou antes mesmo do nosso nascimento. O salmista então declara algo ainda mais profundo. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Aqui ele fala sobre o momento mais inicial da vida humana, quando o corpo ainda estava sendo formado. Mesmo naquele estágio inicial, Deus já observava com atenção. Essa verdade revela algo muito importante sobre o valor da vida humana. A vida não começa a ter valor apenas quando se torna visível ou reconhecida pela sociedade. Para Deus, cada vida já possui significado desde o começo. O salmista continua dizendo que todos os dias de sua vida já estavam escritos no livro de Deus antes mesmo de um deles existir. Essa frase não significa que cada detalhe da vida esteja rigidamente determinado, mas revela algo poderoso. Deus conhece toda a nossa história. Ele conhece os dias que vivemos. Ele conhece os desafios que enfrentaremos. Ele conhece as oportunidades que surgirão. Ele conhece os momentos em que precisaremos de força, direção ou consolo. Isso mostra que nossa vida não está perdida no caos do mundo. Existe um Deus que conhece cada capítulo da nossa história. Mesmo quando enfrentamos momentos de incerteza, Deus continua vendo o quadro completo. Muitas vezes enxergamos apenas um pequeno pedaço da nossa história. Vemos apenas o momento presente e tentamos entender o futuro com base em uma visão limitada. Mas Deus vê o início, o meio e o fim ao mesmo tempo. Ele entende como cada experiência pode contribuir para algo maior. O salmista termina essa parte com uma expressão de admiração profunda diante dos pensamentos de Deus. Ele diz que os pensamentos de Deus são preciosos e numerosos. Ele compara esses pensamentos à quantidade de grãos de areia. Essa é uma forma poética de dizer que o cuidado de Deus por nós é infinito. Deus não pensa em nós apenas ocasionalmente. Ele não se lembra da nossa existência apenas em momentos específicos. Seu cuidado é constante. Seus pensamentos sobre nossa vida são numerosos. Seu amor nos acompanha continuamente. Quando compreendemos essa verdade, nossa visão sobre nós mesmos muda completamente. Deixamos de nos enxergar como pessoas sem valor ou sem propósito. Começamos a perceber que nossa vida faz parte de algo muito maior. Somos parte da criação de Deus. Somos conhecidos por Ele desde o começo. Somos acompanhados por Ele em cada etapa da nossa jornada. E isso significa que nossa história ainda está sendo escrita pelas mãos do Criador. Depois de contemplar a grandeza do conhecimento de Deus,
sua presença em todos os lugares e o cuidado na criação da vida humana, o Salmo 139 chega ao seu momento final. E nesse ponto, algo muito interessante acontece. O salmista transforma toda essa reflexão em uma oração profunda. Ele não termina o salmo apenas admirando a grandeza de Deus. Ele decide responder a essa grandeza com um pedido sincero. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Essa é uma das orações mais corajosas que alguém pode fazer, porque pedir para Deus examinar o coração significa permitir que Ele revele aquilo que talvez nem nós mesmos conseguimos perceber. Muitas vezes pensamos que conhecemos bem a nós mesmos. Acreditamos que entendemos nossas intenções, nossas atitudes e nossas escolhas. Mas a verdade é que o coração humano pode ser extremamente complexo. Às vezes fazemos coisas sem perceber as motivações mais profundas que estão por trás das nossas ações. Em outras situações, justificamos atitudes que, no fundo, sabemos que precisam ser transformadas. O salmista entende que Deus vê aquilo que nós não conseguimos ver. Por isso ele pede: sonda-me. Essa palavra transmite a ideia de uma investigação cuidadosa, como alguém que examina profundamente algo para descobrir o que está escondido. O salmista não tem medo desse exame espiritual. Pelo contrário, ele deseja essa intervenção divina. Ele continua dizendo: vê se há em mim algum caminho mau. Aqui vemos uma atitude de humildade espiritual. O salmista reconhece que, como ser humano, ele pode estar caminhando em direções que não são as melhores. Essa é uma postura rara no mundo atual. Vivemos em uma cultura onde muitas pessoas resistem a qualquer tipo de correção ou reflexão profunda. É comum que as pessoas defendam suas escolhas com tanta força que deixam de avaliar se estão realmente no caminho certo. Mas o salmista demonstra sabedoria ao reconhecer que precisa da orientação de Deus. Ele entende que o coração humano pode se desviar facilmente. Às vezes começamos uma jornada com boas intenções, mas ao longo do caminho podemos nos perder em orgulho, ressentimento, medo ou egoísmo. Sem perceber, podemos permitir que essas coisas influenciem nossas decisões e nossos relacionamentos. Por isso o salmista pede que Deus revele qualquer caminho que não esteja alinhado com a vontade divina. Mas ele não para nesse pedido. Ele também diz: guia-me pelo caminho eterno. Essa frase revela o verdadeiro objetivo da oração. O salmista não quer apenas identificar erros ou falhas. Ele quer ser guiado para um caminho melhor. Ele deseja caminhar em direção a algo maior, algo eterno. Essa expressão, caminho eterno, aponta para uma vida alinhada com os princípios de Deus. Uma vida que não é guiada apenas por desejos momentâneos ou pressões externas. É uma vida que busca propósito, verdade e direção espiritual. Todos nós estamos caminhando por algum caminho na vida. Alguns caminhos são escolhidos conscientemente. Outros acabam sendo resultado das circunstâncias, das influências ou das decisões que tomamos ao longo do tempo. Mas o Salmo 139 nos convida a refletir sobre qual caminho estamos seguindo. Estamos vivendo de acordo com valores que realmente trazem vida e paz? Ou estamos sendo levados por hábitos, pressões ou escolhas que nos afastam daquilo que realmente importa? A oração final do salmista é um convite para que Deus participe ativamente da direção da nossa vida. Ele reconhece que precisa de orientação. Ele entende que Deus conhece o caminho melhor do que ele. Essa é uma atitude de confiança profunda. Confiar que Deus pode guiar nossa vida significa aceitar que sua sabedoria é maior que a nossa. Significa permitir que Ele ajuste nossos passos, revele áreas que precisam de mudança e mostre novos caminhos quando necessário. Essa oração também revela algo muito importante.
Deus não está interessado apenas em observar nossa vida. Ele deseja participar dela. Ele quer transformar, guiar e restaurar. Quando permitimos que Deus examine nosso coração, abrimos espaço para mudanças reais. Mudanças que trazem cura para feridas antigas. Mudanças que libertam de padrões destrutivos. Mudanças que nos ajudam a crescer espiritualmente e emocionalmente. O Salmo 139 termina com essa oração porque a verdadeira espiritualidade não termina em conhecimento. Ela termina em transformação. Não basta saber que Deus nos conhece. Precisamos permitir que esse conhecimento transforme nossa maneira de viver. Não basta saber que Deus está presente em todos os lugares. Precisamos caminhar conscientes dessa presença. Não basta saber que fomos criados com propósito. Precisamos buscar esse propósito com sinceridade. O salmista termina o salmo abrindo seu coração diante de Deus. Ele reconhece que a jornada espiritual é contínua. Sempre haverá áreas para crescer, atitudes para ajustar e caminhos para alinhar com a vontade de Deus. Mas essa jornada não precisa ser percorrida sozinho. O Deus que nos conhece profundamente, que está presente em todos os lugares e que nos formou desde o início da vida, também está disposto a nos guiar todos os dias. E quando permitimos que Ele conduza nossos passos, começamos a caminhar em direção ao verdadeiro propósito da nossa existência. Esse é o convite final do Salmo, no 139. Um convite para viver uma vida examinada por Deus, guiada por sua sabedoria e direcionada para um caminho eterno.